e o bilhão de discos até hoje, e foram o primeiro grupo de um país de língua não inglesa a alcançar fama internacional, inclusive em países latinos. Já ganharam musicais e filmes hollywoodianos, e quando anunciam retorno, recebem a cobiçada atenção da mídia e emplacam enormes vendas com seus relançamentos. Mas, como uma banda sueca que durou apenas 10 anos, conquistou tal poder? Afinal, o ABBA conseguiu impactar não só o cenário musical, como a indústria da música para sempre. Este é o Sociocrônica, e nós vamos dissecar mais um ícone da cultura pop. Björn e Benny se conheceram em 1966, quando suas respectivas bandas dividiram os palcos. Os dois se uniram mais tarde para compor algumas músicas, já que queriam seguir um caminho mais parecido com os Beatles do que com outras bandas europeias do momento. Com Benny no órgão e Björn na guitarra, eles participaram de um famoso concurso de música, o Eurovision Song Contest, de 1969, onde perderam, mas acabaram conhecendo Anne Fried, vinda de uma formação de jazz e teatros. Os três se uniram para aparecer em programas de rádio, e ela e Benny logo iniciaram um romance. Já Agneta conheceu Björn meses antes durante um especial de TV e já era uma estrela solo na Suécia. No início, eles relutaram em atuar juntos. Benny era enfermeiro, enquanto Frida tentava carreira, e Björn não queria trabalhar com a própria namorada. Durante uma pausa de trabalho em 1970, porém, os quatro saíram de férias para uma ilha e dizem que lá perceberam que tinham química ao performarem para soldados da ONU que estavam ali. Então, decidiram produzir um disco juntos, o Laika, que gerou o single Hey Galimã. Mas seus shows apelavam para um estilo cabaré cômico e aquilo não pegou muito. Na época se chamavam Fast Folk, palavra com duplo sentido de festeiros e noivos, brincando com o fato de serem uma banda de casais. Em 1972, adotaram o nome Björn e Benny, Agneta e Anne Fried, com o single People Need Love, que foi um pequeno hit. Motivados por isso, então, escreveram Ring Ring para a Eurovision de 73, onde perderam de novo. Mas a canção estourou em outros países e virou o título de seu primeiro álbum oficial. Assim, eles foram crescendo, mas até 1974 não eram realmente conhecidos. É quando retornam ao concurso europeu numa nova tentativa, mas totalmente repaginados. Adotaram o nome ABBA, com as iniciais de cada membro, que já era um apelido entre os produtores deles, embora fosse o mesmo nome de uma empresa de peixes sueca que aceitou dividir a marca. Também investiram em visuais ousados, mais próximos do glam rock que dos trajes formais escolhidos por outros participantes. E apostando numa música pop em inglês chamada Waterloo, finalmente venceram e estouraram mundialmente. Aquilo foi controverso, mas anunciava coisas que seriam a marca registrada deles, a começar pelo visual. Acontece que uma lei sueca da época permitia que trajes escandalosos que não pudessem ser usados no dia a dia podiam ser isentos de impostos. Assim, quanto mais extravagante a banda se vestia, menos ela devia ao governo. Na minha opinião, nós parecíamos malucos naqueles anos. Ninguém pode estar tão mal vestido no palco quanto nós, confessou Björn. Querendo ou não, aquilo definiu a geração dos anos 80 e transformou os integrantes em ícones fashion, segundo a própria Vogue. Outra particularidade seria sua forma de composição. Antes deles, os suecos cantavam em sua língua natal no estilo slager, um gênero regional de melodia simples.
Só que a banda pegou esse som folclórico e acrescentou letras dramáticas e por vezes complexas e em inglês para ser acessível a todos. Waterloo, afinal, compara o sentimento de se apaixonar à rendição de Napoleão na Batalha do século XIX. Em Waterloo, Napoleão se rendeu e encontrei meu destino de maneira igual, cantam Agneta e Frida. Eles também misturavam influências diversas, que iam do eletrônico ao pop italiano, música eslava, mexicana, até flautas indígenas, podendo agradar a qualquer um no planeta. Além disso, como eles não falavam inglês de nascença, não se importavam em compor letras com um inglês imperfeito, e ninguém se importava. Björk até confessou que se preocupava mais com a sonoridade que com significados. Em Dancing Queen, por exemplo, a letra diz "Night is young and the music's high", algo traduzido como "A noite é uma criança e a música está drogada", ao invés de alta. Esse tom despretensioso logo se refletiria nos anos 90, na banda também sueca Ace of Base, e até em Britney Spears. Todo esse projeto perfeitamente elaborado vinha das mentes de Björk e Benny, os maiores produtores do grupo, que tocavam, cantavam e criavam até as capas e os vídeos promocionais. Eram tão profissionais e perfeccionistas que quando Benny e Agneta tiveram seu segundo filho, planejaram o parto de modo que não atrapalhasse as gravações do álbum de 1977. Numa entrevista de 1999, também contaram que não escreviam dezenas de faixas e escolhiam as melhores para os discos como os outros músicos. Eles trabalhavam em canções únicas e gravavam todas, o que explica porque em 10 anos de carreira escreveram somente 100 músicas, enquanto os Beatles em 8 anos fizeram 200. E vale ressaltar que eles lançaram um álbum por ano, desde Ring Ring em 1973, até os últimos, Voulez-Vous, Super Trooper e The Visitors, em 79, 80 e 81. E cada trabalho conseguiu pelo menos uma grande faixa de sucesso, algo raro mesmo atualmente. Contudo, enquanto o mundo percebia que o ABBA havia descoberto a fórmula do sucesso e de hits chicletes, críticos os acusavam de industrializados demais, com foco maior no dinheiro do que na questão artística. Piegas, melodramática e simplória definiam a música, curiosamente os mesmos adjetivos ligados ao gênero Slagger. Mesmo em seu país natal, eles eram mal vistos e até meados dos anos 80, ouvir ABBA era quase proibido, ainda que fossem o produto mais exportado e eles tivessem trazido a primeira vitória da Suécia no Eurovision. A imagem deles só mudou quando o querido cantor britânico Elvis Costello fez um show lá e cantou uma faixa deles e disse que era a sua banda favorita. Claro que o mérito desses feitos não se devia só ao fato dos quatro já serem ótimos profissionais antes do surgimento da banda. Por trás dos arranjos complexos, havia outros produtores que logo ganharam os holofotes conforme cada álbum obtinha fama. Em 1975, com o homônimo ABBA e os hits SOS e Mamma Mia, a equipe conquistou seu primeiro lugar no Reino Unido, algo que eles repetiram 9 vezes. Já Dancing Queen, em 76, foi seu número 1 nos Estados Unidos, e com Arrival, em 77, eles lotaram turnês pela Europa e Austrália, gerando até o documentário ABBA The Movie, sobre suas aventuras pela estrada, com direção do aclamado Lasse Hallström, o cara por trás dos clipes mais famosos do grupo. Com o tempo, esses produtores suecos atraíram artistas estreantes para a Suécia, a fim de que trabalhassem em seus materiais, como os Backstreet Boys, uma das maiores boy bands dos anos 90. Assim,
A trajetória do ABBA não só transformou a Suécia no segundo maior polo musical europeu depois do Reino Unido, como fez com que os suecos se tornassem figuras relevantes por trás de cantores como Katy Perry, Maroon 5 e Ariana Grande, sem falar nos artistas próprios como Roxette, Icona Pop e Tove Lo. Em 1979, porém, Björn e Agneta anunciaram divórcio e, em 81, Ben e Frida o seu, o que abalou a imagem de casais felizes que o público amava. Eles fizeram uma pausa, enquanto os homens escreviam musical chairs e as mulheres reviviam suas carreiras solos, mas nunca voltaram. O fato de serem reclusos e nada polêmicos poderia ter apagado de vez suas existências do cenário, mas não. Eles acabaram se tornando ainda mais míticos, e cada promessa de retorno causava um alvoroço entre fãs e mídia, sempre se revelando falsa, mas atraindo recordes de vendas com relançamentos. O filme de 2008, Mamma Mia, com Meryl Streep, e o de 2018, com Cher, reavivaram as músicas deles naquelas décadas, provando como ABBA podia ser atemporal. Claro, as canções não se desgastaram com o tempo, já que só permitiram o uso de seus samples 2 vezes na história, para o grupo Fugees em 1997 e Madonna em 2005. Ao todo, eles também fizeram 100 shows e recusaram uma proposta de $1 bilhão para retornar nos anos 2000, mantendo-se no patamar de inatingíveis. Hoje, é difícil imaginar outro impacto cultural semelhante em comparação com um grupo que focou na música e brilhava mesmo falando de morte, tempo e superação. Muitas canções, afinal, são bem reflexivas, debaixo das batidas animadas, enquanto outras são bem sombrias. A exemplo, o álbum The Visitors, abordando a Guerra Fria e os términos de suas relações. E só o ABBA para misturar tudo isso, sem cair no clichê ou no conceitual demais. Em 2017, novamente, a banda anunciou um retorno, agora digital, sob o nome Avatars, usando hologramas de suas versões jovens. O show foi adiado para 2019 e depois para 2021, e Björn afirmou que sim, músicas novas sairão e que eles se reuniram pela primeira vez após 40 anos. É difícil descrever, mas existem laços muito fortes entre nós, disse ele. Resta saber se dessa vez será uma boa ou má ilusão para todos.